É isso aí, gente. Bom dia. Gratidão é tudo que eu tenho para hoje. Quero agradecer a Deus a esta imensa oportunidade, profundamente, com muita realidade do que estamos passando e vivendo, e novas experiências, e fruindo novos caminhos para o foco daquilo que nós queremos. Quero ser breve em minhas palavras e agradecer as orações dos meus amigos, irmãos, podemos dizer assim, porque todos nós somos unidos dentro de uma só fonte viva, criaturas de um mesmo Criador. Está todo mundo junto e misturado, como diz a nossa amiga Betty Russo, no canal dela, onde eu aprendi muito sobre esses novos ensinamentos em que nos faz avaliar meios e recursos para uma finalidade do foco daquilo que nós queremos. Eu queria tratar aqui sobre autoconhecimento. Eu sempre indagava a mim mesmo em relação às coisas que vinham a mim e ficava como uma cortina e um lençol que não deixava ir além do véu, né? Tentando descobrir por si próprio, pelas minhas experiências, pelo que ouvia, sentia e falava. É sobre essas três coisas que eu quero tratar hoje. Ouvia, sentia e falava. E passei um bom tempo dentro da igreja, tinha a resposta nítida do que eu ouvia, não correspondia aos fatos do que eu queria saber, entender e aprender. Aí você possa perguntar, de tudo que você ouviu, você entendeu o quê? Em primeiro lugar, no que eu ouvia em relação a certo lugar, que eu não quero falar o nome dessa instituição, muitas palavras, muita gente falando, doutrinando, né? Querendo regrar a vida alheia dos outros e às vezes se posicionando no lugar de Deus como uma ordem, e você não teria a oportunidade de como seguir o seu próprio caminho. Foi assim que eu me tornei autodidato, quando fui à procura da minha própria consciência, a escolher o que eu devo ouvir. Porque às vezes nem tudo que são ministrado ali de frente, em qualquer lugar, não é o que eu esteja precisando ouvir. De fato, eu precisava ouvir realmente o que Deus teria para dizer para mim. Eu teria que ter a minha própria experiência do que Deus realmente estava relacionado a tudo isso, para que eu pudesse colocar na minha vida, de fato, o que eu quero para mim. Então eu descobri que, no sentido de ouvir, nem tudo que eu ouvia era benigno. Por quê? Coisas que detratavam vidas alheias, muita argumentação mais dos outros do que de si próprio. O que é que você avalia nisso tudo? Não traz benefício nenhum para uma vida espiritual própria. Muito se fala, pouco se pratica, muito se ouve, e o resumo disso tudo, falácia e religiosidade. Né? As pessoas eles se baseiam em muitas das coisas do que vê na vida dos outros. E às vezes querem fazer suas regras, usando o que a gente... o livro sagrado. Colocando aspas, normas, marras, para que as pessoas não se libertem de fato do que precisa se libertar. Né? Outra coisa também, sentia. O segundo fato, primeiro foi ouvir, agora o que eu sentia. Quando a gente passa a sentir a necessidade que não preenche o nosso ego, nosso vazio, nosso eu interior. Quer dizer, a presença do que se diz Espírito de Deus, Espírito Santo, palavras de Deus, profecias de Deus. De fato, do que se imagina, do que se espera, do que sentia
e de fato aquilo não acontecer, e o tempo passando e você vendo o que eu estou fazendo aqui. Você se sente o quê? Enganado. Enganado. Porque muitos virão em meu nome falando eu sou, e às vezes Deus não está naquela emoção, não está naquele espírito. Tem muita gente usando o nome de Deus. Isso é em várias religiões. É o charlatanismo, né? Charlatanismo, né? Pessoas que se passam por Deus. E a gente tem que sentir, de fato, se aquele indivíduo, aquele espírito é do Senhor. Por isso que a Bíblia manda a gente discernir os espíritos. Tem muita gente aí usando o nome de Deus atrás de dinheiro. Exatamente, vendendo as coisas de Deus. Até para viver de Deus se vive, gente. Agora, eu prometi para mim mesmo, sabe? Que Deus não precisa disso e nem eu vou precisar. Enquanto houver vida, força e vontade de viver e trabalhar, eu vou à procura dos recursos do que Deus tem abundante. Não usurpar o seu nome, porque está escrito no mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. As indulgências ainda permanecem as mesmas. Foi isso que aconteceu com aquela igreja primitiva. A igreja ganhou o mundo para Cristo, dando a sua própria vida, morreram, foram perseguidos, massacrados. Depois o Império Romano parou assim, esse povo morre, rindo. Que Deus é esse? Tiraram o Deus Sol. Constantino, que era esperto, aceitou o cristianismo e pegou o resto que estava todo o Oriente, porque o Evangelho ele foi patenteado, foi alastrado naquela época, porque as pessoas sentiam realmente a vida de Cristo, a vida de Deus, a comunhão, e morriam e davam sua vida para Jesus. Uma das coisas que a gente está mais vendo hoje é os cristãos com medo de morrer. Ninguém quer viver a verdade. Quer viver atrás aí das questões do que estão vivendo, e a vida presa a um sentido da liberdade de identificar o tamanho do seu Deus, e não tem autodidata de ter a sua própria experiência, de pensar com seus próprios raciocínios e saber, de fato, discernir, de sentir a quem está servindo de fato. Quando eu me lembro de Jó dizendo, antes eu te conhecia de longe, e hoje eu te conheço de perto. Quer dizer, Jó teve autodidata de saber, de conhecer Deus perto. E é esse momento que eu estou vivendo a nível de experiência, sabe? E não me sinto mais enganado. Esse problema aqui está resolvido. Porque quando quiseres ouvir a voz do Senhor teu Deus, vai para o teu quarto, fecha a tua porta e ora. O teu particular, a tua experiência pessoal com Deus vale muito mais do que religiosidade identificar. Grupos, pessoas e religiosidade que não vai te levar a canto algum, a não ser decepções. Porque ou você não pensa que existe partidarismo, favoritismo no meio desses grupos. É melhor você ser pessoal, experiente com Deus a sós e tendo uma vida muito mais abundante do que estar vendo as indulgências rolando no meio de certos grupos. Outra coisa, eu falei sobre ouvir, sentir e palavras. Deus está relacionado a tudo que vive, a tudo que existe e tudo que é. Esse véu da cortina do que você não entende em relação ao autoconhecimento, gradativamente, a cada passo que você dar no sentido de conhecer a Deus, ele vai abrindo o seu conhecimento. Deus está acima de todas essas coisas. Você, pessoalmente, deve ter a palavra que Deus selecionou em você e não se deixar ser enganado por palavra humana, persuasiva humana. Você tem que identificar o Deus a quem você serve. Né? Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? 3,16 de João, não foi isso? Deu o seu Filho unigênito, quer dizer, tudo que está relacionado a Deus e ao seu Filho, esta palavra está inspirada por Deus gratuitivamente para todos. É uma oferta que Deus deu.
relacionado ao amor. A centelha que nós temos está a 1 grau do que nós representamos do divino em Deus. Nós em Deus unificamos esta fé e se tornamos um nos pensamentos, nas palavras. Então tudo que é em cima se retorna embaixo. E uma das formas mais específicas para nós aprendermos a conhecer mais a Deus está no caminho evolutivo da oração. Você tem que saber o que você quer, quem você é, o que você deseja e o foco do que deseja chegar. Então fica aí essa palavra de autoconhecimento. Esses são os meus primeiros passos. Dentro da luz da Bíblia há outros livros que eu estou conhecendo, lendo sobre as leis herméticas, as leis do universo, física quântica. E tudo dentro ilustrado das próprias palavras que Jesus falou. Se creres em minhas palavras, obras maiores do que estas. Estas obras são quais? A obra do amor. Devemos priorizar o amor próprio. Que quem ama a si próprio, ama o próximo. O mal que você não quer para si, você não vai querer para o outro. Não é verdade? Então, quando a gente escuta Deus dizendo, Jesus falando, amai-vos uns aos outros, é exatamente aí onde você tem que se relacionar, a priorizar o amor, cuidar de você, da sua saúde, da sua psique espiritual, psique material, entender realmente o quadro, o plano, aonde, como será, por onde, o começo da obra do que Deus quer realizar através da sua vida, tirando as ansiedades, os medos, as fobias, os prazeres, assim, de todas essas coisas em volta de nossas vidas, para que tenhamos o quê? Uma comunhão firme e única com aquele que fez tudo por cada um de nós. Eu quero fechar essa palavra biblicamente falando, com o recurso da riqueza espiritual, no que está aqui no livro de Salmos. Deus é glorificado nas suas obras, na bondade para com o homem. Capítulo 8, Davi louvando a Deus e diz, contudo pouco, verso 5, o fizeste menor do que os anjos, e de glória, de honra o coroaste. Veja que lindo. Nós somos uma criatura coroada com a glória de uma coroa da criação. Deus fez tudo isso aqui que existe e coroou o homem. Está aqui, ó, capítulo 8, verso 5. Contudo poucos fez menor do que os anjos. Nós somos uns seres inferiores aos anjos, porque os anjos têm um acesso no segundo plano espiritual. E nós estamos no plano físico. E aqui, dentro de todas essas obras, tanto de cima como de baixo, Deus disse, você é o homem, conforme a minha imagem e semelhança, conforme lá em Gênesis, né? E nos coroa. Quer dizer, nós temos uma coroa. Lá em Apocalipse diz, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quer dizer, novamente lá Deus está falando através de João, Apocalipse, e João, o profeta do Apocalipse, que devemos guardar. Guardar o quê? O conhecimento, guardar a palavra da paciência, né? Porque Deus nos prometeu uma vida abundante, temos uma consciência de tudo que se manifesta do que Deus é. Então Deus tem para nós uma vida abundante, próspera, rica e abençoada. Fica essa nossa mensagem de autoconhecimento. Desejo paz, prosperidade, saúde, felicidade e vida nova. Eu sou seu irmão Jorge Johnson, temporariamente humano.